O silêncio aqui é a primeira coisa que te atinge. Nada de notificações, nada de deslizar a tela, nenhum rastro digital. Ao atravessar o paralelo 38, você não está apenas cruzando uma fronteira, está caindo por um alçapão direto para os anos 1980. Em Pyongyang, os arranha-céus são pintados em tons pastel cor de doce, o trânsito é dirigido por verdadeiros robôs humanos e o calendário conta o tempo a partir do nascimento de um rei-deus. É o experimento social definitivo do mundo escondido atrás de uma cortina de concreto e mistério. De metrôs à prova nuclear a um estilo de vida definido pelo silêncio digital, vamos mergulhar nas 10 realidades surreais da vida dentro do reino eremita. O silêncio digital. No momento em que você cruza o rio Yalu, algo estranho acontece. Não é apenas a paisagem que muda, é o peso súbito e esmagador de um mundo sem sinal. No Ocidente, esquecemos como é estar verdadeiramente sozinhos com nossos pensamentos. Mas na Coreia do Norte, o detox digital não é um retiro moderno de bem-estar, é uma realidade obrigatória. Seu smartphone, o dispositivo que normalmente dita seu ritmo cardíaco, transforma-se instantaneamente em uma placa inútil de vidro e metal. Não há roaming, não há check-in e definitivamente não há rolagem infinita. Enquanto o resto do planeta se afoga em uma enxurrada de dados 24 horas por dia, Pyongyang opera em uma intranet local chamada Kwangmyong. É um universo fechado com apenas alguns milhares de sites aprovados pelo Estado. Aqui o conceito de viral simplesmente não existe. Não há algoritmos disputando sua atenção, não há influenciadores e nenhum eco do mundo exterior. É um vazio digital inquietantemente silencioso que obriga você a fazer algo de que quase passamos a ter medo, erguer os olhos e realmente enxergar as pessoas que estão bem diante de você. Mas, quando se retiram as telas brilhantes e os cabos de fibra óptica, as pessoas não deixam de buscar informação. Elas apenas retornam à fonte original da verdade, a palavra impressa. O papel sagrado. Em um mundo onde a internet não passa de um fantasma, o jornal diário Rodong Sinmun reina como o soberano incontestável da informação. Mas não se engane, esta não é a leitura casual da manhã a que você está acostumado em uma cafeteria local. No reino eremita, tinta e papel jornal carregam o peso solene de profecia e da alma do Estado. Existe aqui um código de conduta rígido, não escrito, que pega todo estrangeiro de surpresa, muitas vezes deixando-o trêmulo ao perceber subitamente o que está em jogo, a regra da dobra. Veja bem, na Coreia do Norte, a primeira página quase sempre exibe uma imagem em alta definição da liderança suprema. Nesta sociedade, essas imagens não são apenas fotografias, são ícones sagrados. Dobrar o jornal, amassar acidentalmente o rosto de um líder, ou pior ainda, jogá-lo no lixo como um pedaço qualquer de papel, é visto como um ato de desrespeito profundo e impensável. Ao descer ao metrô, você verá cidadãos reunidos ao redor de quiosques públicos, absorvendo silenciosamente as manchetes do dia. Observe atentamente e você os verá alisando as páginas com um cuidado quase trêmulo, o mesmo que normalmente reservamos a artefatos antigos e preciosos ou a relíquias religiosas.
É uma forma fascinante e de baixa tecnologia de coesão social que une 25 milhões de pessoas a uma única narrativa. Enquanto o mundo ocidental trata a informação como algo descartável, pixels, efêmeros, em uma tela, a Coreia do Norte a trata como um monumento físico e permanente. É uma realidade surreal em que uma única e frágil folha de papel detém mais poder absoluto sobre a psique humana do que 1 milhão de gigabytes de dados digitais jamais poderia ter. Você trataria um jornal de maneira diferente se sua liberdade dependesse da forma como você o dobrasse. A Catedral Atômica. Para encontrar o verdadeiro coração de Pyongyang é preciso descer, bem fundo. Descendo quase 110 metros abaixo da superfície, o Pyongyang Metro é um dos sistemas de metrô mais profundos do planeta. É tão profundo que a temperatura permanece constante em cerca de 18 graus Celsius durante todo o ano, independentemente dos ventos siberianos cortantes lá em cima. Mas isto não é apenas um centro de transporte, é uma obra-prima do realismo socialista e um bunker nuclear funcional. Em vez de azulejos sujos e anúncios em neon, você se depara com enormes lustres mosaicos intrincados e esculturas de bronze. Parece menos uma estação de trem e mais uma catedral subterrânea. Há uma beleza inquietante em sua grandiosidade, um lembrete marcante de que neste país, até mesmo o trajeto diário é concebido como uma experiência monumental. É um mundo subterrâneo congelado no tempo onde os ecos da Guerra Fria ainda vivem nas paredes de mármore. Se o metrô da sua cidade também funcionasse como abrigo nuclear, você se sentiria mais seguro ou apenas mais preso. Mas, ao emergir das profundezas da Terra, a cidade o recebe com um paradoxo visual que parece saída de um cenário de cinema. A ilusão pastel. À distância, o horizonte de Pyongyang não se parece com a fortaleza industrial sombria que o mundo espera. Em vez disso, parece um sonho febril surrealista de Wes Anderson ganhando vida. Bairros inteiros são banhados em tons suaves de rosa, verde-menta e azul-bebê, criando uma linha do horizonte de torres cor-de-doce que parecem desafiar a gravidade de sua reputação política. Isso não é uma escolha aleatória de tinta, é uma estética cuidadosamente curada e imposta pelo Estado, projetada para transmitir uma profunda sensação de ordem, harmonia e prosperidade socialista ao mundo exterior. Mas, à medida que você se aproxima, a cidade pastel começa a revelar segredos mais profundos e inquietantes. Essas fachadas vibrantes e alegres muitas vezes funcionam como um véu fino escondendo estruturas de concreto envelhecidas que contam uma história muito mais dura de tempo e deterioração. Quando o sol se põe no horizonte, a ilusão muda novamente. Muitos desses blocos imponentes ficam completamente às escuras, suas cores vibrantes, engolidas por uma sombra silenciosa, enquanto a cidade corta a energia para economizar eletricidade preciosa. É uma obra-prima de perfeição forçada, onde cada camada de tinta funciona como uma declaração política em alto e bom som. A beleza é inegável, mas parece assustadoramente fabricada como uma grande peça teatral na qual os atores jamais podem sair do papel. É uma paisagem urbana que obriga você a olhar além da superfície e
perguntar em um lugar projetado para parecer perfeito quanto do que vemos é real e quanto é apenas um figurino elaborado cor de doce escondendo as rachaduras de outra realidade. Uma cidade colorida realmente significa uma vida feliz ou é a ferramenta definitiva para ocultar o que existe por baixo? Os robôs humanos. Em uma cidade construída sobre os pilares da disciplina absoluta até o fluxo do trânsito, é uma performance de precisão cirúrgica. Pare em qualquer grande cruzamento de Pyongyang e você testemunhará uma das imagens mais icônicas do país, as damas do trânsito. Em um mundo onde a IA e os sensores estão assumindo o controle, a Coreia do Norte aposta ainda mais no toque humano. Essas oficiais não apenas orientam os carros, elas executam um balé sincronizado de giros bruscos e sinais de braço quase robóticos. São escolhidas a dedo por sua altura, beleza e estoicismo, tornando seus rostos vivos da ordem estatal. Há algo hipnotizante e ao mesmo tempo perturbador em ver um ser humano mover-se com a rigidez mecânica de uma boneca de corda. Em uma cidade onde carros particulares são raros e as ruas são estranhamente largas, sua presença parece menos ligada à segurança e mais a uma demonstração máxima de controle sobre cada parte móvel da sociedade. Você preferiria a eficiência fria de um semáforo ou a graça disciplinada de uma oficial humana? Qual dos dois parece mais robótico para você? Mas o controle não termina nas esquinas. Ele o acompanha até em casa, influenciando até a maneira como você se apresenta ao mundo. O visual aprovado pelo Estado. No mundo ocidental, a moda é a fronteira máxima da autoexpressão. Trata-se de se destacar, quebrar regras e gritar sua identidade ao mundo. Mas na Coreia do Norte, identidade significa algo completamente diferente, encaixar-se perfeitamente e sem questionamentos. Ao entrar em uma barbearia local em Pyongyang, você não encontrará revistas brilhantes exibindo as últimas tendências de Hollywood ou ídolos do K-pop. Em vez disso, seus olhos se deparam com um pôster oficial emoldurado apresentando um cardápio limitado de estilos sancionados pelo Estado. Há cerca de 28 cortes de cabelo aprovados, 18 para mulheres e 10 para homens, formando um uniforme visual meticulosamente projetado para eliminar qualquer traço do que o Estado chama de influência ocidental decadente. Neste mundo não há mullets nem cabelos espetados e absolutamente nenhum jeans azul, visto como um símbolo direto e provocativo do imperialismo americano. Isso não é apenas sobre aparência, é a expressão máxima da identidade coletiva. Ao determinar como uma pessoa deve se apresentar, o Estado garante que o indivíduo praticamente desapareça na massa, deixando o governo como a única entidade que realmente se destaca. Cada corte da tesoura do barbeiro é um ato deliberado de conformidade. Imagine ter apenas um punhado de opções para sua aparência pelo resto da vida. Qual você escolheria para representar você ou perderia a sanidade em um mar de uniformidade? Os Viajantes do Tempo, Juche 115.
Se você sente que voltou ao passado, é porque, segundo o calendário deles, o século XXI nem sequer chegou completamente. Na Coreia do Norte, o tempo não segue o restante do mundo. Esqueça o calendário gregoriano, aqui estamos no ano Juche 115. Isso não é uma falha do sistema, é uma redefinição total da história. O relógio começou a contar apenas em 1912 anos do nascimento do líder eterno Kim Il-sung. Viver na era Juche significa que toda a linha do tempo da humanidade gira em torno de uma única linhagem. É um golpe psicológico magistral que separa toda uma população da narrativa global. Quando você muda o ano, muda também o lugar da pessoa no universo. Você não está apenas em um país diferente, está em uma dimensão temporal completamente distinta. Se você pudesse redefinir o ano zero para o seu próprio ano de nascimento, como o mundo pareceria hoje? O calendário norte-coreano é um golpe de genialidade simbólica ou uma ferramenta de isolamento. Mas, mesmo em um mundo onde o tempo parece suspenso, a necessidade humana básica de sobrevivência permanece. E nas sombras das torres, em tons pastel de Pyongyang, essa sobrevivência assume uma forma muito verde e muito literal. Os jardins verticais da necessidade. Da próxima vez que você se imaginar olhando para as fachadas vibrantes e cor de doce dos prédios residenciais de Pyongyang, observe com mais atenção. Você notará algo inquietantemente ausente: não há cadeiras de descanso, nem conjuntos decorativos de varanda, nem sinais de lazer moderno. Em vez disso, cada centímetro disponível do concreto envelhecido está ocupado por fileiras de repolho, talos de milho e estufas improvisadas de plástico. Em uma nação que suportou décadas de fome brutal e racionamento rigoroso, o jardim vertical está longe de ser uma tendência urbana, charmosa, é uma tábua de salvação literal. É a filosofia Juche, de autossuficiência despida da propaganda e revelada em sua forma mais crua e desesperada. Quando elevadores antigos permanecem parados devido à escassez crônica de energia e os mercados estatais não conseguem oferecer itens básicos, sua varanda é forçada a se transformar em fazenda. O contraste é impressionante e perturbador, a linguagem visual da vida urbana do século XXI, colidindo violentamente com táticas de sobrevivência quase primitivas. Isso revela um nível de resiliência humana tão profundamente inspirador quanto absolutamente doloroso. Enquanto no Ocidente usamos nossas varandas para cultivar flores e criar pequenos refúgios estéticos, os norte-coreanos cultivam sobrevivência. E isso levanta uma pergunta inevitável: você conseguiria sustentar sua família com apenas 3 metros quadrados de concreto se o mundo virasse as costas para você? A cerveja do povo. Em uma terra de restrições intermináveis, existe um lugar surpreendente onde o punho de ferro parece afrouxar, ainda que só um pouco. Os norte-coreanos adoram cerveja, mas como tudo aqui, ela também tem uma história peculiar. No ano 2000, o Estado comprou uma cervejaria britânica inteira desativada, transportou-a peça por peça até Pyongyang e a rebatizou como Taedonggang Brewery. Ao entrar em um bar local, a atmosfera muda. Não há cadeiras, apenas mesas altas onde trabalhadores ficam ombro a ombro brindando após um longo turno.
Não existe cultura sofisticada de cerveja artesanal. Há apenas lager gelada, refrescante e conversas cruas. Por um breve momento, os cartazes políticos desaparecem em segundo plano e surge a necessidade humana universal de relaxar. É um raro vislumbre não roteirizado da vida na Coreia do Norte que parece normal, e em um lugar como esse, o normal é talvez a coisa mais chocante de todas. Você dividiria um copo com um estranho se soubesse que aquele é o único momento de verdadeira liberdade no dia dele? Qual seria a primeira pergunta que você faria? A linha final DMZ. Nossa jornada finalmente chega ao fim na própria borda do mundo conhecido. Este é um lugar onde um único e discreto centímetro de concreto funciona como o limiar brutal entre dois mundos, separando dois irmãos que, após décadas de isolamento, parecem ter esquecido como falar a mesma língua. A Korean Demilitarized Zone, ou DMZ, continua sendo a fronteira mais fortificada do planeta, uma cicatriz irregular e não curada que atravessa a Península Coreana e se recusa a desaparecer. De pé ali olhando através dos icônicos barracões azuis para soldados sul-coreanos posicionados a poucos metros de distância, a tensão é quase palpável, um impasse pesado e silencioso que já dura mais de 70 anos angustiantes. Mas, ao observar mais atentamente, percebe-se que não se trata apenas de uma zona militar de alto risco, é um monumento trágico a uma família dividida. Tudo o que vimos nesta jornada, os prédios em tons pastel, a precisão quase robótica das oficiais de trânsito, a ousadia do calendário Juche, conduz de volta a essa única e arrepiante linha. Ela serve como um lembrete final e contundente de que a Coreia do Norte não é apenas um mistério a ser decifrado ou uma curiosidade para ser observada. É a realidade vivida por milhões de pessoas que chamam esse lugar de lar, cada uma presa em um implacável jogo geopolítico de xadrez sem um fim claro à vista. Se você estivesse exatamente onde eu estou diante dessa linha, olharia para trás para o mistério inquietante do Norte ou para frente com a esperança desesperada de uma reunião. Em um mundo de muros, a paz ainda é possível depois de 70 anos de silêncio absoluto. Conclusão. A Coreia do Norte é mais do que um conjunto de regras bizarras e fachadas coloridas. É um espelho que reflete o nosso próprio mundo sob uma luz distorcida e perturbadora. Viemos em busca de um vilão, mas encontramos uma sociedade de pessoas resilientes, navegando uma realidade que mal conseguimos imaginar. Ao deixarmos o reino eremita, a pergunta não é apenas sobre o que lhes falta, mas sobre o que nós ganhamos ao enxergá-los. No silêncio entre a propaganda e as manchetes, encontramos uma humanidade compartilhada que nenhuma fronteira consegue realmente apagar. O mistério permanece, mas as pessoas ficam com você.